Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, Eu- gente. Bom dia, professor. Antes da gente começar, vou só falar duas coisinhas. Primeiro, em relação, lembra que vocês falaram a questão do horário, que aparecia no Multiprovas, aí eu conversei com um dos desenvolvedores, né, e ele falou que, engraçado que vocês levarem em consideração, dizendo que às vezes são surpreendidos porque não tem o tempo e tal. Eles já estão revendo isso, o layout de algumas coisas já vão mudar, isso já era uma coisa que estava sendo prevista. Aí ele diz, olha, mas como é interessante, porque tem aluno que pede para não ver o tempo. Ele já tinha recebido uma reclamação no contrário, que não queria ficar vendo o tempo porque ficava se sentindo pressionado. Aí eu falei também a questão de o horário do relógio aparecer flutuante, né? Se você rolar a página, ele aparecer, ele gostou da ideia. Mas ele disse que vai tentar colocar alguma opção do tipo, o aluno escolhe se quer ver ou não o relógio, eu acho que resolveria, né? Enfim, eu passei as informações para ele, eu acho que eles realmente vão dar uma olhadinha, né, na viabilidade disso. Eles sempre atendem normalmente o que a gente pede, né? Às vezes demora, mas né, eles sempre tentam fazer realmente, certo? Outra coisa em relação ao laboratório, né? Eu nem lembro quem falou comigo a aula passada pedindo para colocar antes. Eu até aprontei antes, só que o laboratório, eu não divulguei o lab ainda ontem, por exemplo, porque precisava dessa aula de hoje. Então, eu fiquei com medo de colocar ontem e parecer que era uma coisa muito difícil, né? Sem vocês terem visto esse roteiro ainda. Mas ele já está pronto, então assim que acabar essa aula, eu coloco o roteiro do laboratório no CIGA, tá certo? Mesmo esquema, né? Teoricamente eu deveria divulgar amanhã, mas já solto hoje, e vocês têm até a próxima sexta-feira para fazer, tá certo? É sobre análise de circuito CA, que é o que a gente está vendo, né? Começou a ver essa semana, mas para fazer precisa da aula passada e da aula de hoje, né? É claro que vocês praticarem, né? Com mais alguma coisa vai ajudar, mas basicamente o assunto em si, para conseguir fazer, basta até a aula de hoje, certo? A próxima aula, na terça-feira, o tópico lá está análise de circuito CA, mas ela, na verdade, é uma aula de exercícios. Né? Por quê? Porque com essa aula de hoje, a gente já vê as modificações que a gente precisa para trabalhar com circuito em corrente alternada. Então, é basicamente o que a gente vai fazer na próxima aula, na próxima terça, né, o roteiro da próxima terça, é pegar os circuitos que né, trabalham com corrente alternada e aplicar os métodos que a gente viu na primeira unidade. É basicamente isso, né? Então, lá está a estrutura de uma aula de exercícios, né? Então, vocês têm o passo a passo, né? Eu boto aquele passo a passo que eu botei na outra aula de exercício para que vocês vão fazer, né? Tentem fazer devagarzinho aí, tá? Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Professora, Pronto. queria ter uma dúvida. A pontuação do laboratório vai ser do 3 também. laboratório um e do 2 ou só do 2? Para não entendi. 1 e 2. É porque tem roteiro do laboratório um, roteiro do laboratório 2 na primeira unidade, né? O laboratório 1 não teve pontuação. O laboratório 2, 3 pontos. O laboratório 3, 3 pontos. O Uhum. 4, provavelmente 3 pontos também. E o 5, normalmente 1 ponto. Certo, entendi. Ele também de trabalho, né? Esse, assim, um circuito é simples, mas é mais para a gente realmente tentar explorar, tentar ver as relações de correntes, né? O circuito em si só vai ter uma fonte, né? Um resistor, um indutor e um capacitor, tá? É um circuito de 2 malhas, para vocês analisarem. Ele é bem simples, não tem fonte dependente, é só uma única fonte de tensão. Mas, assim, para a gente tentar, o laboratório, assim, eu quero usar esse laboratório para a gente entender a influência da impedância, para a gente entender a lei de Kirchhoff nesse contexto de circuito de corrente alternada, tá? Então, o circuito é simples, mas eu peço algumas coisas, né? Para que vocês façam uma análise, certo? Uma outra coisa, Leonardo tá aí? Ele já entrou? Tu tá aí, Estou aqui, Leonardo? professora. Porque, Leonardo, eu cometi uma bobagem, na verdade. Eu botei o agendamento da vista de prova, foi tu que botou lá, né? Eu acho que tem mais de um Leonardo, mas deve ter sido você. Foi. Pronto, na minha cabeça, a aula começava às 10 e eu queria botar de 9 às 10 para fazer a vista. Só que eu botei lá de 9 às 10 e a aula não é às 10, é às 9, né? Aí, como você agendou esse horário, se você quiser, a gente pode fazer ao final da aula, tá certo? Ou então a gente pode ver um outro horário, se você não puder. Tá certo. Tá certo? No final da aula, me lembre que qualquer coisa você fica aí, a gente faz, tá?
Realmente foi um erro meu, descuida, eu botei de 9 às 10, eu queria ter posto de 8 às 9, mas enfim. Alguma coisa mais? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente começar? Vou projetando aqui o roteiro, se alguém tiver alguma coisa, pode abrir o microfone para falar, tá? Pronto. Esse primeiro roteiro, né, esse segundo roteiro, né, de análise de circuito em corrente alternada, que trata de impedância, ele é meio que o coração da resolução dos circuitos em corrente alternada, né? Na verdade, a gente está acostumado a resolver os circuitos com resistor, né? E a gente viu muitas coisas em relação a isso, né? Viu, por exemplo, a polarização, como é que a tensão é polarizada em cima de um resistor, né, dependendo do sentido da corrente. A gente viu como associar esses resistores, a gente viu divisor de tensão com esses resistores, divisor de corrente com esses resistores, né? A gente viu o estrela-triângulo com esses resistores, a gente viu uma sequência de coisas. Só que, na verdade, o resistor, ele é uma parcela, né, da impedância. A impedância é como se fosse o elemento mais completo, né? E né, a impedância, né, dentro dela é composta por duas partes. Uma delas é a resistência. Então, quando a gente despreza a parte reativa, a gente tem que a impedância, né, que o elemento é só resistência, né? Que era isso que a gente considerava lá na primeira unidade, certo? Mas, assim, todo elemento, né? Todo elemento não, mas a maioria dos elementos tem a parte resistiva, né? E tem a parte reativa, né? Então, quando a gente está trabalhando realmente só com resistor, a gente despreza essa parte reativa e, né, usa a lei de Ohm, usa a polarização da tensão em função da corrente, usa divisor de tensão, divisor de corrente. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é o quê? É que a gente usa tudo isso para o resistor, mas, na verdade, tudo isso é a regra para a impedância, né? Então, tudo que a gente viu de polarização de corrente, de tensão em função do sentido da corrente, né? A gente sempre polariza com mais da tensão do lado que a corrente entra, né? A gente faz isso para o resistor, mas isso vale para a impedância, tá? O divisor de tensão, a gente usava lá para o resistor, mas ele vale também para a impedância. Eu vou só trocar o R pelo Z. Agora, lembrem-se que o Z, ele é um número complexo, né? Ele é um vetor. Já a resistência, ela é só a parte real da impedância. A parte imaginária da impedância, né, é dada pelos elementos reativos, né, que são os indutores e os capacitores, certo? Então, tudo que a gente viu para resistência, a gente pode, sim, aplicar para impedância, né, conversão de estrela-triângulo, divisor de tensão, divisor de corrente, a polarização da tensão em função da corrente, tudo é a mesma coisa, né? Na verdade, tudo que a gente estudou para resistor, a gente já poderia ter começado estudando para impedância, né? Mas para a gente ir devagarzinho, inserindo aos poucos, a gente viu primeiro para resistor, que eu sei que vocês estão mais familiarizados, e depois a gente insere esse elemento reativo, tá? Mas tenham sempre em mente que a resistência, ela é só uma parcela da impedância, de uma coisa maior. Se a gente despreza a parte imaginária, que é a parte reativa, aí a impedância fica igual à resistência, e a gente, né, trata os circuitos como a gente tratou na primeira unidade, certo? E como a resistência é uma parcela da impedância, né, então, intuitivamente, a gente já percebe que os dois têm o mesmo sentido, né, digamos assim, a mesma definição de uma forma mais ampla, né? Por exemplo, eu até comentei na aula passada que alguém já tinha perguntado. A resistência, o que é a resistência? Ela mede a dificuldade, né, da passagem da corrente elétrica. A impedância também, né? Por quê? Porque a parte reativa, ele também gera uma certa dificuldade na passagem dessa corrente elétrica. Qual a principal diferença entre as duas parcelas que compõem a impedância, né? Porque eu vou ter a parte resistiva, que é o resistor, e a parte imaginária, que é a parte reativa. A parte resistiva, ela é um valor fixo, ela não muda em função de frequência, em função do tempo, em função de nada. Já a parte reativa, né, vocês viram aí no roteiro, a gente vai escrever essa parcela reativa, se ela vier de um indutor, como sendo J, ômega L, né, J é o número complexo, né, raiz menos 1, o ômega é a frequência angular, 2πf, né, dado em radianos por segundo, e o L é o valor da indutância. Então, esse ômega, que é a minha frequência angular, eu escrevo como sendo 2 vezes π vezes f, onde f é a frequência em hertz. Então, o que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que a minha reatância, ela depende da frequência.
E se a reatância, ela mede a dificuldade da passagem da corrente elétrica, e essa dificuldade depende da frequência, então quer dizer que se eu tenho uma frequência maior ou uma frequência menor, eu vou ter uma dificuldade da passagem da corrente elétrica maior ou menor. Né? Então, as duas coisas, né, se aliam, né, a parte resistiva e a parte reativa, se aliam, né, dependendo da frequência agora, né, para me dizer qual é a dificuldade da passagem da corrente elétrica naquele determinado elemento. Né? Então, esse é o papel da impedância aí, certo? Vamos passar aqui mais para frente. Esse é o objetivo da aula. Aí, esse vídeo explica os conceitos, né? É importante, nesse vídeo aqui, que fique clara como é que uma determinada impedância isoladamente influencia a relação de tensão e corrente, né? Por exemplo, se eu tenho só uma onda senoidal, minha tensão, né? Uma onda senoidal, e eu boto ela em cima de um resistor, da lei de Ohm, eu sei que V é igual ZI, né? Como eu tenho só o resistor, o Z vai ser só R. Então, V igual RI. O R é um número constante, é um número real, né? Então, se eu tenho uma onda senoidal, multiplico só por uma constante, eu vou só mexer na amplitude, ela vai continuar em fase, né? Ou seja, no caso de eu ter só um resistor, a minha tensão, ela fica em fase com a minha corrente. Já se essa impedância, né, se eu considero só um indutor, né, que eu sei que é J ômega L, né, aí a gente vê aí que esse ômega L aí vai provocar aliás, o J, né, vai provocar uma defasagem de 90 graus, né. No caso de eu ter só um indutor, né, quando eu boto uma tensão, essa mesma onda senoidal em cima só do indutor, a corrente que passa por esse indutor vai estar atrasada 90 graus em relação à tensão que está sobre esse indutor. Já com o capacitor é o contrário, né? A corrente ela passa a ficar adiantada 90 graus em relação à tensão, certo? Aí você pode pensar, não, e um circuito que está tudo misturado? Vai ter algum ângulo aí no meio do caminho, né? Quando eu analisar o circuito com as equações matemáticas, eu consigo ver que ângulo é esse aí no final das contas, por exemplo, do impedância equivalente, né? Se eu junto lá um resistor com 2 indutores, né, e mais um capacitor, eu vou fazer a minha análise e vou ver onde está o ângulo da tensão, onde está o ângulo da corrente, e eu consigo ver qual é o ângulo da impedância, né, que é o ângulo que vai me dar essa diferença entre a onda de tensão e a onda de corrente, certo? Nesse vídeo eu mostro essas relações aí. Alguém teve alguma dúvida de conceito em relação ao que foi explicado aí no vídeo? Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que minha dificuldade de entender foi exatamente nisso aí que a senhora falou, dessas relações. Aí, inclusive, é o que é cobrado na questão 2. Eu tentei pensar de várias formas, mexer para um lado e para o outro, mas eu não consegui formar um raciocínio para a questão. Certo. Eu tentei começar, só para não dizer que eu não fiz nada na questão, eu tentei começar, professora, analisando que a corrente seria a mesma, que passa um pelo outro. Você está falando da questão 2 do roteiro? Ou do... que eles então inserem o capacitor e o resistor, certo. A mesma corrente, aí construir a equação em relação ao tempo, né? Certo. Aí, depois tentei encontrar o Z equivalente, né? E aí eu fiquei com o ômega, né? Como incógnito. Certo. Aí eu tentei pensar na tensão e mexer nisso, mas aí eu não consegui mais desenvolver. A gente comenta as questões. Como você já direcionou, a gente já vai direto para ver essa questão em específico. Mas, em relação a alguma coisa mais teórica, assim, alguém teve alguma dificuldade diferente dessa de Arthur? Certo, então passando para as questões. Na primeira questão, alguém não entendeu alguma coisa, não deu certo? Leonardo, a gente usa Laplace para fazer essa transição, certo? Só que, assim, a gente trabalha de uma certa, assim, não trabalha com o S propriamente dito, né? O S é o J ômega, tá? Então, a gente trata como se fosse Laplace, mas o S a gente vai dizer que é J ômega, certo? Então, na questão 1, alguma coisa? Nada? Então, a gente passa para 2, que foi a que Arthur mencionou, né? Bom, a questão 2, deixa eu ver aqui, um circuito em série, tá? Então, tem um resistor e um capacitor.
Aí eu pergunto, em que frequência a corrente fica avançada de 30 graus em relação à tensão sobre o equivalente? Eu vou ligar aqui a minha outra, com outro perfil, tá? Eu vou ficar muda só um instantinho, só um minuto. Sim, professora. Na questão, acho que faltou o gabarito de qual era o elemento que se tratava ali. Mas dava para ver que ficava menos 90 a fase. Pronto, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, é ótimo. Pronto, olha só. Essa questão eu estou dizendo o seguinte, né? Eu sei que tem um circuito série, tá? Então, eu tenho um resistor e tenho um capacitor em série, certo? O meu resistor, ele vale 8 ohms e o meu capacitor, ele vale 30 microfarad. Aí eu quero saber qual é a frequência, né? No qual a corrente vai ficar avançada 30 graus em relação à tensão, considerando o equivalente. Ou seja, eu vou botar uma tensão aqui, né, sobre o equivalente, ou seja, sobre a soma dos dois, e eu quero saber em que frequência que eu coloco essa fonte aqui, que essa corrente, né, ela vai estar adiantada 30 graus em relação à tensão, certo? Então, o ângulo entre a corrente e a tensão, ele vai ser de 30 graus, né? A corrente estando na frente, certo? É isso que eu quero. Então, para isso, eu vou achar a expressão primeiro da impedância equivalente, né? Aqui a capacitância está em farad, eu preciso transformar para impedância. Então, sempre que eu tiver um indutor, capacitor, e eu precisar trabalhar com um circuito, né, no domínio da frequência, eu vou precisar transformar para impedância, certo? E aqui está com capacitância ainda. Então, eu vou chamar de ZC, tá? Aí vou dizer que o ZC, ou ele é 1 sobre J ômega L, né? Ou é menos J sobre ômega L se eu racionalizar, né? Porque o J é uma raiz. Vou já botar assim direto. Então, aqui eu vou ficar com menos J. Eu vou deixar em ômega, eu quero a frequência em hertz, né? Mas eu vou deixar em ômega, depois eu só divido por 2π, tá? Aqui é C. Menos J sobre ômega C. Então, menos J, o C, ele vale 30 micro é 10 a menos 6, certo? Então, eu já sei aqui que o meu ZC, ele vai ficar igual a menos J sobre ômega, 1 sobre... Deixa eu ver aqui quanto é que dá 1 sobre 30. Isso vai ficar 0,03 vezes 10 a sexta. Então, vai ficar 1, 2, 3. Então, vai ficar 33 vezes 10 a terceira. Acho que é isso. Né? Acho que é isso, né? Porque 1 sobre 30 vai ficar 0,033. Quando eu subir aqui, vai ficar 10 a sexta. Aí, multiplicando 3, vai dar 33. É isso mesmo, tá? Ohm, né? Sempre que eu calcular a impedância, ela automaticamente a unidade dela passa para ohm. Então, a minha impedância equivalente, a minha impedância total, ela vai ser a parte resistiva, tá? Mais a parte reativa. Isso aqui é o XC, né? O menos 1 sobre ômega C, né? No caso do capacitor, tá? Então, a minha impedância equivalente, ela vai ficar 8 menos J, 33 vezes 10 a terceira, né? Sobre ômega, ohm, tá? Então, isso aqui é minha parte real, isso aqui é minha parte imaginária, certo? Aí, o que eu estou querendo ver? Eu quero saber o ângulo, não me interessam os módulos aí, eu quero só saber os ângulos, né? Se eu quiser saber o módulo, eu tenho como ter uma referência também, se eu tivesse mais alguma informação, mas o que me interessa são os ângulos. E eu sei, da lei de Ohm, né, que o V é igual a ZI. Ou seja, se eu isolar o Z aqui, eu vou ficar que o Z, né, é V sobre I. Se eu tenho... deixa eu só ver aqui se vocês estão conseguindo ver. Não, dá para ver, né? Como eu tenho aqui, ó, eu tenho que Z é um vetor, Z é um vetor, V é um fasor e I é um fasor. Por que eu sei que V é fasor e Z é vetor? Porque lembrem que fasor, ele muda ao longo do tempo, é um sinal senoidal. E eu estou colocando aqui, a minha tensão é um sinal senoidal e a minha corrente vai ser um sinal senoidal também. Mas a minha impedância, ela não muda ao longo do tempo, ela não é um sinal senoidal, tá?
ela varia, o valor, o módulo e a fase vai variar em função da frequência, mas não muda ao longo do tempo. Para ser um fasor, precisa variar ao longo do tempo. Então, ó, eu tenho aqui que o meu Z vai ser igual a tensão sobre a corrente, né, os fasores. Quando eu tiver a expressão da tensão, ela vai ser o quê? Um módulo, que eu vou chamar de VM, e a fase, que eu vou chamar de θV, tá? Dividido, mesma coisa para a corrente. Ela vai ter um módulo, né? Eu vou chamar de M, e a fase eu vou chamar θI. Certo? Então, o que eu estou querendo mostrar com isso? Se eu for resolver isso aqui, o módulo disso, né? Do resultado dessa divisão vai ficar como? Vm sobre M, o meu módulo vai ser isso, né? Que vai ser justamente o módulo da impedância. E quem vai ser a fase resultante aqui? Quem pode me dizer? Dessa equação. Qual seria a minha fase resultante aqui? θV menos θI. Exato, perfeito. Vai ser θV menos θI, certo? Resultado dessa equação. E lembre-se que isso aqui, V sobre I, é justamente a impedância. Né, não? A impedância vai ter essa expressão aqui, ó, né? Que é o resultado de V sobre I. Então, o módulo da minha impedância equivalente, que é esse Z aqui, ó, tá? 8 menos J, tal. O módulo, claro que vai depender de ômega também. Só que nessa questão não me interessa o módulo. Mas digamos que se eu quisesse ter uma relação com o módulo, ia ser aqui, eu tenho A mais JB, né? Então, eu vou ficar aqui, o módulo seria raiz de 8 ao quadrado, mais, né? Menos 33 vezes 10 a terceira sobre ômega ao quadrado, né? Isso tudo na raiz. Isso seria o módulo de ômega, de Z em função de ômega, né? Da frequência. Só que nessa questão eu não quero a frequência, ou o módulo, eu quero o ângulo, tá? E o que é que eu quero? Eu quero que θI menos θV, ou seja, a defasagem entre a corrente e a tensão seja 30 graus, considerando que a corrente está adiantada, né? O que o problema diz. Em que frequência a corrente fica avançada 30 graus em relação à tensão. Então, se eu fizer θI menos θV, tem que dar 30. Então, ó, como é que eu sei aqui? Ó? Aqui eu tenho θV menos θI, que é justamente a fase dessa impedância. Deixa eu apagar aqui o circuito só para escrever aqui. Então, ó, quem vai ser, partindo da expressão da impedância, que é essa daqui, quem vai ser o θZ, que é o ângulo da impedância, a fase da impedância? Vai ser aqui o arco tangente de B sobre A, né? É tangente a menos 1, quem é o B? É isso aqui tudo, né? Menos 33 vezes 10 a terceira sobre ômega, dividido por A, que é 8. Então, eu vou ficar com isso aqui. Só que, quem é a fase da impedância? É θV menos θI. Certo? Se eu puser aqui, eu posso substituir o θZ, né? Por θV menos θI, que é igual a isso aqui também. E eu quero que θV menos θI seja igual a quanto? Quem me diz aqui? Menos 30. Menos 30, exatamente. Por quê? Porque o problema diz que θI menos θV tem que ser 30. Só que, como aqui eu tenho trocado, então aqui menos 30 vai ficar igual a isso aqui, ó. Certo? Então, pronto. Aí aqui o que eu vou fazer? Vou só resolver, né? Eu sei que menos 30 é igual ao arco tangente disso aqui. Quando eu aplico tangente dos dois lados, eu vou ter tangente de menos 30, aí sai a tangente, vai ser igual a isso aqui. Aí eu acho que é meu ômega, né? Lembre que o ômega é igual a 2πf, e eu quero o f, né? Então, depois o resultado do ômega, eu vou dividir por 2π para ter a frequência em hertz. Certo? Me deu uma clareada aí, Arthur? Deu. O que eu... Aí que eu acho que é uma dúvida conceitual, foi que eu não imaginei, não fiz essa associação do Z com V sobre I, que findou nisso. É porque também você, às vezes, tenta ver pelo, sei lá, por coordenada de um jeito, e depois, sendo que é melhor tratar outra, né? Aí você vai se perdendo, às vezes. Mas deu para entender o raciocínio. Ótimo. Essa relação, né? Isso aqui, escrever a impedância em função do ângulo, da diferença do ângulo entre tensão e corrente, é extremamente importante lá para o final da segunda unidade, tá? Quando a gente estiver estudando potência em circuito alternado, tá? Então, isso aqui é meio que o coração desse assunto sobre potência, né? Então, é importante a gente já ir se acostumando a trabalhar
o ângulo da impedância associando a diferença do ângulo entre tensão e corrente, certo? Certo. Aí, olha, vocês já viram assim, esse circuitinho, ele era simples, né? Só tinha um resistor e um capacitor. E ele já dá umas continhas meio chatinhas, porque eu tenho, sempre estou movimentando com ângulo, né? Estou fazendo essa conversão para polar, para real. E o trabalho desse assunto é justamente esse, é essa manipulação matemática. Porque a teoria, né? A gente adiciona só essa relação das impedâncias, né? Esse conceito de impedância, a relação entre tensão e corrente, em função dos elementos, né? De indutor e capacitor. Mas o assunto em si, a resolução do circuito em si, não muda nada, né? A gente vai continuar distribuindo as correntes, né? Dependendo do método que a gente for usar. Aí, como é que polariza a tensão em função dessas correntes? Vamos usar a lei de Kirchhoff para as tensões, né? E é bem... realmente o procedimento é o mesmo, né? O que muda realmente é o tipo do número, a natureza do número que a gente vai usar, certo? Bom, daqui dessas outras questões, aqui eu botei só essas 5 questões, né? Basicamente, assim, explora só essa relação, né? Essas questões aqui exploram essa relação de impedância mesmo, né? Porque no próximo roteiro, né, que é para a próxima terça-feira, é que tem a questão da resolução usando os métodos, né? Que lá a gente vai explorar de novo, voltar à análise malha, análise nodal, TV, né? Superposição, certo? Mas esse roteiro é basicamente para a gente ver essas relações aqui sobre indutores e capacitores, né, de tensão e corrente, tá? E aí, alguma pergunta nessa questão? Alguma outra? O que é que vocês me dizem aí? Professora, a senhora teria o gabarito dessas 5? É porque assim que é um gráfico, né? Aí, porque eu fiquei na dúvida de como fazer esses gráficos dos sinais. Olha, na verdade, aqui os gráficos, assim, aqui eu vou partir do VG, certo? Que é o gráfico da fonte de tensão. Esse é o primeiro gráfico que você põe lá. Aqui, o objetivo é que vocês percebam o que o resistor faz com essa corrente, como é que a relação de tensão e corrente no resistor, e da mesma coisa no indutor. Por exemplo, aqui em cima, eu vou calcular uma corrente, tá? Essa corrente, ela vai ter uma amplitude diferente de VG, né? Por mais que seja a corrente que passe na fonte, e uma defasagem também diferente, né? Quem vai me dizer qual é essa defasagem aqui? É justamente a impedância equivalente, né? É a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui, ó. Eu tenho essa tensão VG, que a fase é 0. Aí a fase daqui, ó, como é indutiva, a corrente certamente vai dar atrasada, vai dar um ângulo negativo, né? Porque se a minha tensão está no 0 e a corrente vai estar atrasada, porque é um circuito indutivo, isso a gente vai ver mais na frente com mais calma, tá? Então, eu sei que essa corrente vai dar um valor negativo. Esse ângulo vai depender dessa associação aqui, tá? Aí eu acho o valor dessa corrente. Essa corrente, ela vai ter uma amplitude diferente, ela vai estar atrasada em relação a essa tensão VG, certo? Então, quando você souber qual é o ângulo dessa impedância equivalente, é justamente o ângulo de atraso que vai ter da tensão VG para a corrente I, certo? Então, é só você deslocar essa onda senoidal. Já quando você for ver as tensões VR e L, você já vai voltar para I. Aí você já vai olhar só para a corrente I, ela vai estar lá bonitinha, né, senoidal. A tensão VR, né, eu posso usar a lei de Ohm em cima do elemento quando eu relacionar a tensão que está sobre ele com a corrente que passa por ele. Então, se eu olhar só para o resistor, quem é a tensão? É VR e a corrente vai ser I. Então, se eu fizer VR, vai ser R vezes I, tá? 20 vezes I. Ou seja, a tensão VR vai estar na mesma fase da corrente I. Ela vai estar só com amplitude diferente devido ao valor dos 20 ohms aí, tá? Já o indutor, né, a gente viu nesse roteiro que o indutor, ele defasa 90 graus, atrasa a corrente 90 graus em relação à tensão sobre ele. Então, eu vou ter lá a corrente I, que eu já achei, né, o ângulo, o gráfico dela, e a tensão VL, ela vai estar adiantada 90 graus em relação à corrente, porque a corrente, eu sei que ela é atrasada 90 graus em relação à tensão em cima do indutor, certo? Então, você vai fazendo essa lógica, né, que aí você consegue resolver tudo direitinho. É só você ir vendo os ângulos das ondas. Eu não quero analisar nada disso. Então, resolve as expressões. Você tem a expressão de VG, acha a expressão de I, acha a expressão de VR, acha a expressão de VR. Aí você vai verificar que essas defasagens vão seguir essa lógica, né? Quando você desenhar, vão ter essa lógica. E esse diagrama fasorial é incluindo os vetores, né? No laboratório eu peço para vocês fazerem um diagrama fasorial também.
Por exemplo, VG, ele é 60 fase 0. Então, eu vou desenhar ele no eixo X, né, no eixo real, com amplitude proporcional, aí vou tentar desenhar as amplitudes proporcionais, com valor 60 e a fase 0. O VL, vamos supor que deu fase 30. Então, você vai desenhar, sei lá, deu 50 fase 30. Você bota um pouquinho menor do que o VG, só que um ângulo já de 30 graus, né? Você vai desenhar os fasores, né? Nessa letra B, certo? Deu uma clareada como fazer? Deu sim, professora. Obrigada. Nada. Mas aí, qualquer dúvida, se você ainda ficar em dúvida, me mostre, que aí a gente vê se tá coerente, tá bom? Tá bom. Isso, Cristiano, gráfico senoidal, porque a gente está tratando aí com os sinais senoidais, né? Na letra B, que a gente vai tratar com os fasores, mas a letra A é para fazer os gráficos, as senoides mesmo, tá? Na verdade, os cossenoides aí, né? Porque está em cosseno, né? A fonte. Então, se um tiver em cosseno, o ideal é que todos estejam em cosseno. Ah, mas eu prefiro usar seno. Não tem problema, pode transformar tudo para seno. O importante é que todos estejam na mesma referência, porque você vê claramente quem é adiantado, quem está atrasado. Quando você escreve um seno e o outro cosseno, você ainda tem que dar a defasagem dos 90 graus entre seno e cosseno, né? Atividade 3 do roteiro passado. Não sei se eu vou lembrar. O difasor. O difasor eu peço para vocês desenharem realmente os vetores, né? Os fasores. Isso. É igual, então. Certo? E aí, pessoal, algo mais nesse roteiro? Professora, quando fica a fase exatamente 90 ou menos 90, você pode dizer que o sistema ele é puramente indutivo ou capacitivo, né? Isso. Aí, esse puramente vem de quê, assim? Vem dizer que eu não tenho parte resistiva. Não, eu não sei se é isso que você está querendo dizer. Ó. Por exemplo, se eu tenho... eu achei lá uma impedância equivalente, certo? Que deu 5, fase 90 graus, certo? Quando eu faço isso, né, quer dizer que, se eu for transformar isso para real e imaginário, né, como é que eu fico isso? Né? Eu vou botar isso num gráfico, tá? Fica aqui, né? Ó, 5 e fase 90 graus, né? Aqui está na fase 90 graus. Se eu for passar isso para real e imaginário, quem vai ser a parte real desse vetor aqui? 0. 0. Então, eu escreveria aqui como sendo 0 mais J5, né? Positivo porque está para cima. Então, isso que eu quero dizer é que eu não tenho parte resistiva. Como ele está para cima, eu sei que isso aqui é um circuito indutivo. Então, aí eu estou dizendo que ele é puramente indutivo. Se ele fosse, né? Se o meu Z ele fosse, por exemplo, 3 fase menos 90 graus, aí aqui ia ser 0, né? Só que ia ser menos J3, né? Ohms. Então, aqui, ó, eu sei que, como ele está em menos 90, eu sei que ele é puramente capacitivo. Puramente quer dizer que eu não tenho a parte resistiva, que a parte resistiva é 0. Entendeu? Aí eu utilizo esses sistemas para, tipo, suavizar, é isso? Suavizar, não entendi. Por exemplo, suavizar a parte, como é que a corrente ou a parte magnética, eu utilizo esse sistema puramente para suavizar? Não, na verdade, assim, é difícil a gente ter um sistema puramente resistivo na prática, né? E puramente capacitivo. Por quê? Se você precisa ligar com fios. Quando você bota um fio, você já tem uma resistência intrínseca aí, tá? E, assim, por exemplo, os indutores. Se você usa um motor, né, se você enxerga um motor como uma carga, né, que é o que normalmente a gente faz, aí a gente tem que considerar, tem um circuitinho equivalente lá para ele, e a gente considera um resistor e um indutor, né? Vamos resumir assim, né? Eu tenho associado, então não é que esse sistema é puramente indutivo, é puramente resistivo, porque eu posso ter combinações, né? Por exemplo, se quando eu pensar num número complexo, real imaginário, eu posso, se eu somar, por exemplo, um capacitor e um indutor, pode acontecer de se anular essa parte resistiva. Essa parte reativa, né? Aí, dependendo da frequência, né? Eu posso ter uma oscilação, né? Enfim, tem algumas características, mas, normalmente, eu vou inserir um elemento puramente indutivo, né? Que seria um indutor puramente capacitivo, quando eu quero compensar alguma coisa, mas
não tem muito sentido a gente já projetar sei lá, uma carga, um elemento que seja puramente indutivo ou puramente capacitivo, né? A questão da compensação, não sei se é isso, mas, por exemplo, eu tenho um filtro, eu tenho um sistema lá que está ruidoso. Aí eu quero colocar um filtro. Normalmente, dependendo do que for, eu posso colocar só um capacitor que já serve como filtro, né? Ou uma combinação de capacitor e indutor, né? Mas, enfim, assim, não tem sentido a gente dizer, eu vou projetar esse sistema que é puramente indutivo, né? Normalmente, a questão de ser indutivo, ser capacitivo, é característica dos elementos que a gente quer usar, que a gente quer uma determinada aplicação, né? Deixa eu ver aqui. Não sei se ficou muito claro, Leonardo. Eu não sei nem se eu entendi direito a pergunta, na verdade. Não, eu consegui entender. Ótimo. Deixa eu ver o que a Rafael colocou aqui. Um circuito indutivo gera baixo fator de potência, ou seja, perda de eficiência. Na verdade, a questão do fator de potência, a gente vai até estudar melhor lá na frente, mas nem sempre um circuito indutivo tem um baixo fator de potência, pelo contrário. Normalmente, a gente vai fazer correção de fator de potência, a gente coloca capacitor, que é para baixar, né, esse reativo que é gerado pela carga indutiva, né? A gente pode ter a mesma coisa que a gente analisa para a carga indutiva, a gente tem para o outro lado, né, indo para o ângulo do outro lado, para o capacitor. Normalmente, a gente bota capacitor para corrigir um fator de potência indutivo, porque é o que é mais comum. Na indústria, a gente liga os motores lá, que é basicamente indutivo, que é o que é a carga pesada das indústrias, são motores. Mas pode acontecer o contrário, de eu ter uma carga muito capacitiva, né? Eu digo assim, uma energia reativa alta, que eu preciso fazer a compensação botando indutor. Pode acontecer. Só não é comum a gente ter, né, comercialmente, nas indústrias, nas instalações, alguma carga que seja muito alta capacitivamente. Né? É mais comum o contrário, certo? Eu acho, professora, que o que ele quis saber aí é nesse ponto de vista prático. Porque, por exemplo, na geração eólica, como você tem muito motor, então você tem ali perda, né? A questão das correntes parasitas também. Então, eles instalam bancos capacitivos, que é para poder armazenar, digamos, essa energia perdida e injetar novamente na rede, para que não haja perda. Acho que era mais ou menos isso que ele queria saber, no ponto de vista prático. Mas esse capacitor que tem lá na eólica é diferente da correção do fator de potência, né? Esses capacitores que tem lá é o que compõe o sistema de armazenamento mesmo, né? Com as baterias e tal, né? Para estabilizar, para, de repente, depois até botar para funcionar, né? Para transformar de volta, né? Através dos inversores para corrente alternada. Mas quando a gente está, por exemplo, numa indústria que tem uma energia reativa muito alta, aí a gente coloca os capacitores, né? Para compensar esse reativo, né? No caso da eólica, esses capacitores têm uma outra função, né? Que é de compor os sistemas lá de armazenamento, né? Pronto, isso mesmo, Rafael. Certo? Algo mais, pessoal? Eu vou ajeitar aqui a frequência, tá? Para a gente fazer aqui. Deixa eu agendar aqui. Tá, acho que eu habilitei aqui. Oxe. Ele está mandando eu ver um negócio de... Ele não está deixando eu fazer aquela presença daquele jeito lá. Vale. Professor, eu me perdi aqui. Hoje tem o teste ou não? Sim, não, hoje não vai ter. Não tive tempo de fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... só me dei um minutinho que eu vou botar aqui, pegar o link aqui de uma planilhazinha que eu pego a presença também. Você só tem que botar o nome e a matrícula, tá? Eu não sei, não estou conseguindo, porque geralmente para habilitar essa presença tem um botãozinho ali que eu habilito, ele não está deixando eu habilitar hoje. Não sei por quê, entendi, não. Hoje é dia 8 de julho, só botar a data aqui. Tá bom. Para falar a verdade, eu até gosto mais por aqui, porque é mais fácil de eu organizar depois. Pronto, eu vou botar um link aqui no chat, certo? Com as... É um formezinho.
Mas Gutenberg eu sempre entrei com 2 logins e nunca deu problema. Sei lá, tá doido aqui. Pronto, aí preencha esse Google Forms, tá certo? É só um nome. Agora botem a matrícula, que eu pego pela matrícula, tá? A presença. Botem a matrícula de vocês direitinho aí. E-mail pode ser institucional ou e-mail que a gente usa no cigarro? Na verdade, se você puder usar o institucional, melhor. Pronto, tá certo. Certo? Obrigado. O que vocês usam para aula, né? Fica melhor para mim. Pronto, mas aí desse assunto sobre impedância, vocês têm mais alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Quando é os horários Eita, desculpa. Mas quando é os horários de atendimento com a senhora? Então, eu estava fazendo por agendamento. Se você quiser, assim, deixa no fórum, professora, eu quero atendimento. Aí a gente marca. Tá. Tá bom. Certo? Ou então a gente pode sempre ficar depois da aula também, se vocês puderem. Deixa eu parar aqui a apresentação. Certo? Bom, então, quando a gente terminar aqui, né, eu devo só conversar com o Leonardo, depois eu coloco no CIGAR o roteiro do laboratório, já coloco as aulas da próxima semana também, tá? Tem as orientações direitinho, mas qualquer dúvida vocês podem ir colocando no fórum, senão, se eu ver que tem muita dúvida, a gente pode marcar um horário na segunda, ou então deixar para terça mesmo, para a gente esclarecer se tiver ficado alguma dúvida, tá? Mas tranquilo, né? Tem a monitoria também, vocês podem perguntar aos monitores, né? Se tiver alguma dúvida, tá bom? Algo mais, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa?